Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Saúde. Hoje contamos com a presença da psicóloga Sandra Coelho. Doutora, o tabaco é uma dependência e logo é considerado uma droga. Comenta esta frase. Sim, sem dúvida, o tabaco é de facto considerada uma droga, dada a elevada dependência que causa no indivíduo. O uso habitual do tabaco provoca a libertação de substâncias psicoativas ao nível do sistema nervoso central, nomeadamente no cérebro, que leva com que a pessoa não consiga libertar-se do hábito de fumar e daí não haver um autocontrole sobre essa dependência, como acontece com as outras drogas pesadas, e apesar do tabaco não ser uma droga pesada, tem um elevado grau de dependência como as outras drogas também. O ato de fumar é social? O que leva a pessoa a fumar? Está provado que o hábito de consumo do tabaco inicia-se na adolescência, mais ou menos até aos 19 anos, a altura em que o indivíduo está a estruturar a sua personalidade e, portanto, tem uma série de características, nomeadamente de autoafirmação, processos de imitação de modelos, como pais, professores, colegas, e é de facto essas as condições que muitas vezes levam os jovens a iniciarem os consumos de tabaco, também por um processo de imitação, também por um processo social. Não podemos esquecer que, sendo uma droga socialmente aceite e, portanto, de consumo liberalizado, aumenta a probabilidade também de iniciar consumos de tabaco. Mas, de facto, a questão social prende-se com o facto de os jovens, cada vez mais, quererem imitar, de facto, as pessoas que são para elas uns modelos e também porque acham que o facto de fumarem vai condicionar essa estruturação da sua personalidade, nomeadamente nestas características mais específicas que eu acabei de dizer. Portanto, vão se sentir muito mais adultos, um processo de autoafirmação maior, o facto de quererem pertencer a um grupo de pares e também que já iniciaram esses consumos e, portanto, o facto de o iniciarem tem muito que ver também com esta componente social. O hábito de fumar é relatado muitas vezes pelo fumador como um momento de prazer. Comente, doutora. Como disse há pouco, o tabaco tem vários compostos, nomeadamente a nicotina, o monóxido de carbono, o alcatrão. Portanto, estes compostos, quando entram no organismo, atuam diretamente ao nível do sistema nervoso central, nomeadamente no cérebro, com a libertação de neurotransmissores que, de facto, condicionam o prazer e o desprazer e, portanto, é verdade que há a libertação desses neurotransmissores que provocam essa sensação de prazer. Eu queria relembrar que esta sensação de prazer é momentânea, porque há de facto uma libertação, mas uma libertação momentânea, daí tornar-se uma dependência. Porquê? Porque cada vez mais há a necessidade de aumentar as doses destas substâncias que eu acabei de referir e daí as pessoas iniciarem muitas vezes consumos baixos e aumentarem cada vez mais o consumo de tabaco, precisamente por isso, porque essa sensação é momentânea e há a necessidade de aumentar e o aumento obtém-se com o aumento do consumo de cigarros para a libertação desses neurotransmissores que de facto provocam essa sensação de prazer. É uma verdade, mas é uma falsa verdade e uma verdade momentânea. A dependência do tabaco também é psicológica? Pois, precisamente, portanto, a dependência é psicológica porque está associada a essa sensação de prazer e, portanto, quando o consumo do tabaco, a pessoa associa a situação prazerosa do consumo dessas mesmas substâncias e, portanto, não é só uma dependência física da nicotina, mas também a dependência psicológica porque está associado a momentos de facto de prazer, o facto da pessoa estar numa convivência com amigos, o facto da pessoa sentir muitas vezes que está acompanhada pelo próprio tabaco. Muitas vezes estas pessoas que consomem tabaco apresentam na abstinência irritabilidade, falta de atenção, concentração, memória, e o facto de sentirem que enquanto estão a fumar isto acaba por ser compensado, é uma falsa crença, é verdade que não compensa, mas que as pessoas associam muito a essa compensação, faz com que de facto haja essa dependência psicológica da associação positiva do tabaco. Como se pode ajudar a pessoa a deixar de fumar? Eu costumo dizer que as dependências
não se devem encarar de uma forma geral, devem-se encarar de uma forma individual. Cada indivíduo tem a sua personalidade, cada indivíduo começa a consumir o tabaco pelas mais variadas razões, não são as mesmas, e, portanto, devemos atuar sobretudo ao nível do indivíduo e perceber o que é que motivou o consumo do tabaco. É extremamente importante, uma característica que sem ela nunca poderemos iniciar um processo de desabituação tabágica, que é a motivação. Sem motivação e sem vontade de facto de deixar de fumar, este processo fica comprometido. E, portanto, a primeira questão a trabalhar numa pessoa que queira deixar de fumar é de facto a motivação. Se a pessoa estiver motivada, ela consegue. Eu gostava de alertar aqui para uma questão que é a questão da abstinência. A pessoa, quando começa a deixar de fumar, começa a desencadear aqueles sintomas que eu referi há pouco, irritabilidade, um humor deprimido, e, portanto, há de imediato a necessidade de quebrar com estes sintomas e de consumir de imediato e começar a fumar. É verdade que, se conseguirmos contrariar estes primeiros dias, de facto, de grande vontade de fumar para contrariar estes sintomas, é de facto um passo enorme para a desabituação tabágica. Portanto, inicialmente a motivação, se a pessoa quiser, consegue. Sobretudo tolerar esta questão da abstinência, perceber que, apesar de ser um processo que muitas vezes tem recaídas, porque de facto a pessoa tem tendência a voltar a hábitos anteriores de consumo de tabaco, é possível que a pessoa deixe de fumar se tiver um acompanhamento quer farmacológico, quer psicoterapêutico. Portanto, hoje em dia existem vários substitutos da nicotina, como é o caso dos pensos e como é o caso também de pastilhas, em que de facto há uma libertação da nicotina e aí compensa a dependência física, e depois um trabalho mais ao nível comportamental, ou seja, alterar os hábitos e aquilo que está associado também ao tabaco. Se conseguirmos que a pessoa perceba que tudo que está ligado ao tabaco também é passível de ser alterado e que a própria pessoa consegue contrariar essas situações sem o auxílio do tabaco, é de facto um passo bastante grande para um processo de deixar de fumar. E, portanto, eu quero alertar as pessoas que de facto estão neste processo de desabituação tabágica, que ele é possível se houver motivação, se houver profissionais de saúde que acompanhem esta caminhada. É de facto possível que o fumador deixe de estar dependente destes consumos. Boa tarde, Joana Pereira. Achas que o cigarro é uma pausa envenenada no mundo acelerado? Sim, acho que sim. Eu sou fumadora, mas tenho essa consciência de que o cigarro mata, digamos assim. Além de fazer mal economicamente ao bolso das pessoas, também faz mal à saúde. Sim, acho. Pode provocar cancro do pulmão e vários problemas respiratórios. Eu acho que sim, porque tem muitos malefícios para a saúde. Chegamos ao fim de mais um programa de saúde. Ficamos com os depoimentos dos alunos da UTAD e com os conselhos úteis da doutora Sandra Coelho. Até para a semana!